Vamos lá, pessoal. Então vamos começar oficialmente aí o nosso webinar de maio. Como sempre aí, sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando, são 11 horas, 11h01. Avisos iniciais, vocês já sabem, né? Esse webinar vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, então se inscrevam lá no canal do YouTube. A gente faz um webinar por mês, então a gente já tem bastante material lá, tá? Segurança para fornecedores, para sistemas, LGPD, continuidade de negócios. Tem um monte de webinar gravado lá no canal do YouTube e tem os cortes dos webinars também, tá? Não quero assistir o webinar inteiro. Cada webinar a gente faz um corte por semana, a gente faz 4 cortes no mês, posta lá no canal do YouTube e posta também lá no LinkedIn. Então depois eu passo o endereço aqui, segue a gente lá no LinkedIn também. Legal? Fiquem à vontade para mandar perguntas pelo chat, como sempre, né? O câmera e áudio e tal tá tudo bloqueado aqui para um melhor funcionamento, mas o chat está ao vivo, eu vejo vocês no chat ali, leio na hora. Se for um comentário, um complemento, fique à vontade para escrever ali, ou uma pergunta também. Legal? Então, visto isso, vamos para o nosso tema de hoje: como usar a Lei Geral de Proteção de Dados e outras regulamentações para apoiar a segurança da informação. Esse é um tema que eu já vinha pensando há algum tempo, planejando ele, tanto que deu o maior público dos nossos webinars, 140 inscritos pelo menos, né? Vai dar um público bom presencial aqui também, online ao vivo, né? Porque assim, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados como uma ferramenta de segurança da informação. E a gente tem as demais regulamentações que as nossas empresas estão sujeitas. Então a gente tem que usar essas ferramentas para a melhoria da segurança. Isso é o que a gente vai discutir aqui. Como eu posso usar a Lei Geral de Proteção de Dados para melhorar a segurança da minha empresa e demais regulamentações que a minha empresa estiver sujeita. Depois, até eu vou extrapolar esse assunto. A gente pode pensar em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode pensar em regulamentações. A mesma coisa que eu falar aqui se aplica, por exemplo, para auditoria de cliente. Ah, minha empresa talvez não tenha regulamentações, mas a minha empresa tem auditoria de cliente, né? E não precisa ser só uma auditoria de cliente de tecnologia, de segurança, de privacidade. Qualquer auditoria de cliente que a tua empresa passe, sofra auditoria de cliente, dá às vezes para pegar algum gancho ali na segurança para o cumprimento da auditoria de cliente e também contratos, última instância assim, né? Contratos de clientes. Tá, o cliente, pô, o cliente assinou contrato com a gente, compra nosso produto, nosso serviço, dá uma espiada lá no contrato, tem cláusulas de privacidade, tem cláusulas de segurança, de confidencialidade. Então dá para pegar um gancho em todas essas questões, desde a lei, regulamentações, auditorias de cliente que a empresa venha a sofrer, passar, e contratos de cliente. Tudo são questões normativas que a gente consegue pegar uma carona ali para melhoria da segurança. Legal? Bom, um pouquinho da minha apresentação. Quem não me conhece ainda, sou Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, sócio-diretor, sou doutor pela Federal de Santa Catarina na área de segurança da informação, com certificação nas principais normas, auditor líder 27001 pela BSI, lead implementer 27701 pela BNT, e eu sempre falo, pessoal, da 27701. Quem não deu uma olhada com atenção, a 27001 todo mundo conhece, quem é da área, né? Mas a 27701, ela é bem interessante para privacidade e proteção de dados, LGPD, dá uma espiada na 27701, tá? Também atuei aí como professor de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos, 15 anos, e agora 100% aí só nas consultorias já há um bom tempo, né? A Tracker está há 17 anos no mercado, mais 2 anos, 3 anos, 2027. Daqui a 3 anos, 2 anos a gente vai fazer 20 anos de mercado aí. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, segue lá no LinkedIn, linkedin.com/Paulo Silva Tracker. Beleza? Tem alguns comentários ali, tem um comentário automático e tem um comentário do Fábio. Tudo bem, Fábio? Quanto tempo? Vamos lá. Antes do contrato, pode enviar um questionário com questões de segurança, da informação LGPD.
para ter um mapa de calor, de segurança do fornecedor, o que acha, Paulo? Sim, se falar de fornecedor, sim, né? Sempre até pela LGPD, avaliação de controlador, avaliação de operador, né? Sempre vai. Agora imagina, Fábio, quando tu tá do outro lado, né? Você recebe o questionário do teu cliente. Então essa é uma oportunidade excelente para melhorar a segurança. Ver esse questionário do cliente, às vezes o pessoal, a gente aqui na Tracker responde muito o questionário dos nossos clientes, né? Eles têm para responder, passam para a gente na consultoria e a gente responde. Às vezes o pessoal fala, pô, mas eu não implemento nada disso daí, ou eu não tenho esses requisitos, isso é ruim. É ruim em parte. É uma excelente oportunidade para melhoria da sua segurança, né? Então, tanto no caso do Fábio ali, que submete um questionário para um fornecedor deles, isso já é prática passiva, né? Prática comum da LGPD, tem que ser feito, está na lei, né? Avaliação de operador de dados pessoais, está nos nossos webinars antigos também, mas o contrário encaixaria muito bem aqui com o que a gente vai falar, que é o quê, né? Como é que eu uso alguma coisa para melhorar a nossa segurança? Vem um questionário de cliente, pá, então eu vou me atracar naquilo ali, não vou tentar, às vezes, suavizar a resposta. O que o pessoal faz muito assim, eu vou dizer que eu tenho uma coisa que eu não tenho. Depende, às vezes é melhor dizer que não tem mesmo, joga num plano de ação e vamos correr atrás para fazer isso acontecer. Então, o principal, em última instância, é a melhoria do nível de segurança da empresa. Se eu saio respondendo que eu tenho coisa que eu não tenho, eu não vou melhorar a segurança da empresa. Eu vou pintar para a minha diretoria que eu estou melhor do que eu realmente estou. Às vezes, o ideal é realmente declarar para a nossa diretoria a situação que a gente está. Se não tem, não tem mesmo, e vamos correr atrás. Isso vai causar uma elevação do grau de segurança, né? E essa mesma coisa que o Fábio perguntou em relação à LGPD. Ah, mas eu estou avaliando a LGPD, pá, isso aqui eu não tenho, mas vou dar uma suavizada, vou dizer que eu tenho. Sempre que nós, como profissionais de segurança ou de privacidade, a gente suaviza a aderência, suaviza a resposta de um questionário, a gente está deixando de implementar um controle de segurança ou deixando de melhorar a implementação de um controle de segurança. Então fica naquele dilema, já vou ver ali as outras questões do Fábio, né? Mas fica aquele dilema assim, ó, mas eu vou dizer que está tudo lindo e maravilhoso, e aí eu não tenho argumento para implementar. Ou realmente eu vou dizer, não estou nem dizendo para pintar pior, né? Para piorar. Não, vou dizer aqui, ó, a seca, como é que a gente tá. Se tá ruim, vamos dizer que tá ruim, porque é a oportunidade para melhoria, tá? Muito importante. Então o Fábio colocou ali, né? Acontece muito, falamos que não temos, estabelecemos o questionário, inserimos perfeitamente, excelente prática ali do Fábio, né? O Fábio já é aí um excelente profissional, foi nosso aluno na pós-graduação de segurança também há muitos anos, né, Fábio? É, colocamos em nossos planos de ação, orçamento e tal. Sim, eu tenho um cliente que é interessante, claro que eu não vou nomear aqui, que ele fala assim: quando o nosso cliente pede segurança, a gente cobra por isso. Achei muito interessante, talvez até tenha participação deles aqui, participantes deles aqui, né? Então eles falaram, achei interessante a abordagem. O nosso cliente pediu um pentest. Bom, se o meu cliente pediu um pentest, ele vai cobrar, eu vou cobrar dele por. Eles fizeram assim, né? Contrato com para o cliente deles, imagina, eles não são empresa de segurança, né? Mas fizeram assim: contrato com segurança, contrato sem segurança. Ah, tu quer o nosso serviço, tu quer um monte de coisa de segurança, vai pagar por isso, é uma das abordagens. Mas excelente ali as questões do Fábio também, né? Pessoal, vamos dar uma olhada no nosso roteirinho então aqui, que o tempo está passando. A gente vai dar uma discutida nos requisitos da LGPD que se aplicam à segurança da informação. Veja que aqui eu não estou com foco na LGPD. Né? Nesse webinar, o nosso foco não é a privacidade. O nosso foco é como é que a privacidade se aplica para a segurança da informação. Ok? O Jean ali, né? TPRM, está tendo um problema maior hoje do que implantarmos um controle de melhoria interna. Ali eu não vou saber o que é esse TPRM, não reconheci depois a sigla, Jean, Jean do Cicobi, né? Mas depois a gente conversa sobre isso aí, se quiser colocar um complemento ali, mas a sigla aí me fugiu agora. Vamos lá. Requisitos da LGPD, legal, a participação. Ah, show de bola. Gestão de requisitos terceiros, né?
sim. Eu sou muito 27 mil antiga, né? Eu acabo tratando lá como partes externas. Bem legal isso aí que o Jean falou, por quê, né? Lá vou eu desviar um pouco. Nível de maturidade. As empresas estão sempre subindo de nível de maturidade. Quando a gente arruma dentro de casa, começa a ter que arrumar um fornecedor também. Por isso que hoje o nível de maturidade de muitas empresas é bem isso ali que o Jean falou. É essa relação com partes externas, com terceiros, com fornecedores, com parceiros, né? Isso está pegando para todas as empresas, tanto a empresa cobrando seus fornecedores, quanto recebendo cobrança do fornecedor, tá? A gente tem um webinar, depois eu aponto ali para vocês, que é só sobre, acho que, operador de dados pessoais, alguma coisa assim. Tem um webinar aqui para trás no canal que fala bastante dessa parte de fornecedores, tá? Então a gente vai falar dos requisitos da LGPD, aplicação de gaps, isso que a gente está discutindo bem aqui, né? Fornecedor, checklist e tal. A aplicação de gaps. Monte o seu gap. Monte o gap da sua empresa, tá? Você não precisa de empresa de consultoria para isso. A Tracker aqui não precisa para montar. Depois a gente ajuda, pode ajudar no gap, pode ajudar na implementação. Mas o legal é assim, ó. Busque montar o gap da sua empresa. A sua empresa tem características específicas de regulamentação, de contrato com o cliente, parte de fornecedores, que o Jean e o Fábio falaram aí. Então, acho que a primeira lição de casa é, pá, qual é o gap de segurança da minha empresa, né? Para tudo que é o cenário da minha empresa. Vou falar de aplicação de gaps. Isso aqui é muito importante. Nas consultorias, a Tracker trabalha muito com isso. Utilize essa ferramenta dentro da sua empresa, que é o compartilhamento de responsabilidades. Tem técnica, tem estratégia para isso. Muitas vezes fica o cara da TI, o cara da privacidade, a pessoa da privacidade remando sozinho, querendo implementar as coisas, e o compartilhamento de responsabilidades é a grande chave para fazer os planos de ação acontecerem, né? O pessoal falou que, vamos botar no plano de ação, show de bola. Levanta o requisito, faz o gap, fornecedores tal, põe no plano de ação. Mas e daí como fazer esse plano de ação andar, né? Aí é o compartilhamento de responsabilidades. Sem isso não dá para fazer nada andar. E aí eu vou falar de uma coisa diferente que vocês não devem ter visto aí em muitas palestras, mas é uma coisa que a gente pratica e funciona muito, que é chamada engenharia reversa, tá? Não vou dar spoiler aqui, vou segurar vocês aqui no vídeo para chegar lá na frente e a gente falar da engenharia reversa, que é uma forma também de implementar os controles. No final eu falo das demais regulamentações aplicáveis. Então vamos lá. Requisitos da LGPD. Como eu falei, nosso objetivo aqui não é falar de LGPD, é falar de LGPD especificamente aplicada à segurança da informação. Então a gente vai direto para o artigo 6, artigo 6º da LGPD. Utilizem esse artigo. O que eu quero apresentar aqui para vocês são ferramentas para melhoria da segurança da informação. Eu preciso justificar um investimento, justificar um projeto, justificar uma implementação. Artigo 6º da LGPD. O artigo 6º da LGPD, ele define os princípios de privacidade. E tem um monte de coisa lá, né? Finalidade, adequação, necessidade. Tudo isso aqui é princípio de privacidade. E lá no princípio 7º, né, o 7º princípio no artigo 6º da LGPD, o 7º princípio de privacidade é a segurança. Então, a segurança, por base, por padrão, ela já é um dos princípios da privacidade. Só isso aqui já nos justifica puxar toda 27 mil para a empresa. Eu não estou dizendo implementar a 27 mil inteira, né? Mas potencialmente puxar toda 27 mil para a empresa. Por quê? Né? Poxa, a segurança da informação é um princípio básico da privacidade, está na lei. Não sou eu que estou dizendo. Artigo 6º, 7º princípio. Ferramenta para a gente utilizar. Como é que implementa a segurança nas empresas? Implementa com a 27 mil. Então, isso aqui justifica uma necessidade de puxar a 27 mil, perdão, a 27 mil para a empresa. O que fala o princípio 7º, né? Utilização de medidas técnicas e administrativas. Então, a gente já tem a tecnologia e a gente já tem a parte de gestão, políticas e tal, né?
Utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados de acesso não autorizado, etc, etc. Eu gosto de destacar isso aqui, ó, perda dos dados, alteração. Tá vendo aqui a confidencialidade, pessoal que é de segurança, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, ó. Alteração é a integridade, perda é a disponibilidade, destruição também, comunicação indevida é a confidencialidade. Então aqui está dizendo é o nosso famoso CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A LGPD puxa tudo isso para dentro da empresa. Ah, Paulo, então quer dizer que não basta cumprir questões contratuais, ter o ROPA, ter a política de proteção de dados. Não. Depois eu vou mostrar no slide que a privacidade, ela, por definição, ela pressupõe toda a segurança da informação, tá? E o artigo 10º, o princípio 10, é a responsabilização e prestação de contas pelo agente de tratamento. O pessoal, por que eu botei isso aqui, né? O pessoal fala muito no DPO, 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 DPO. Só que a responsabilidade e prestação de contas é demonstração pelo agente de tratamento. É a pessoa jurídica. E por que eu falo isso? Para a gente amarrar os diretores, os sócios, os donos da empresa. São eles que respondem à LGPD, não é o DPO. O DPO é um colaborador que tem a incumbência de, né, levar adiante, operacionalizar, ou até, não quero dizer operacionalizar, gerir a privacidade e proteção de dados. Mas está na lei aqui a responsabilização e prestação de contas é pelo agente de tratamento da adoção de medidas eficazes. Então, como é que traduz isso aqui? Responsabilidade da empresa implementar a segurança da informação, e isso é um requisito da LGPD. Beleza? Artigo 6º, primeira boa ferramenta para a gente utilizar. E aí eu quero trazer esse slide aqui, é de um site chamado Enforcement Tracker. Embora o nome do site é Enforcement Tracker, eu sempre apresento isso aqui, né? Ele não tem nada a ver com a Tracker. Coloca lá no Google, né? Enforcement Tracker. Esse site faz a tabulação das multas na Europa. Ele também é um excelente argumento aí para demonstrar a necessidade de segurança da informação. No Brasil tem o site da violações da NPPD. Também pode colocar ANPPD, violações, vai vir o site lá das violações no Brasil de privacidade. O que eu quero demonstrar com este site? O exemplo dessa empresa, por exemplo, na Espanha, os dados aqui são públicos, né? 1.000 euros, e olha o tipo de violação. Isso aqui que eu quero destacar para vocês, tá? Insuficientes medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação. Essa empresa não recebeu essa multa de 1.000 euros porque ela violou a privacidade, alguma coisa de privacidade e proteção de dados. Ela não violou a camada da GDPR ou da LGPD. Ela violou a camada da segurança da informação. Por isso que o tipo de violação, ó, trazer um exemplo de contraponto aqui, ó. Insuficientes bases legais de processamento. Isso aqui é um requisito de privacidade. Ah, a lei fala tem que ter base legal para processamento. Então, essa empresa com 2.000 euros de multa, beleza, violou um princípio da privacidade, né? Um requisito da privacidade. Insuficiente base legal para processamento. Já essa empresa de cima aqui, ó, a tradução disso aqui é não teve segurança da informação, não teve controle de segurança da informação. Tá? Insuficientes medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação. Essa aqui de baixo, 22/4/25, vê que é uma multa recente de 20.000 euros, porque insuficientes medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação. Foi uma falha lá na gestão de acessos, uma falha na acesso à rede, uma falha no backup, tudo aquilo que a gente conhece de segurança da informação, tá? Então, violar a segurança da informação potencialmente causa sanções na privacidade. Por quê? Porque a segurança da informação é um pré-requisito da privacidade. Beleza?
E aí vamos em frente, falando ainda de requisitos da LGPD. Aí agora, mais em profundidade, a gente destaca o capítulo 7. Adoro o capítulo 7 da LGPD, né? Para profissional de segurança, cara, vai direto no capítulo 7, que é o capítulo 7 da segurança da informação, e ele tem duas seções. Seção um da segurança e do sigilo, seção 2 das boas práticas de governança. E quais são as nossas ferramentas dentro do capítulo 7? Ó, eu estou indo direto nos artigos que são de segurança da informação, né? Artigo 46. Os agentes de tratamento devem, não é opcional, né? Os agentes de tratamento, que pode ser operador e controlador, devem adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados, etc, etc, etc. Então, técnicas, a parte de tecnologia e segurança física e lógica. Administrativa pega tanto a parte burocrática quanto a parte humana, pessoas, treinamento e conscientização e tal. Então, o artigo 46 é a base para a gente fazer tudo de segurança dentro da empresa. E o artigo 47 é um complemento dele, né? Os agentes de tratamento, as empresas que tratam dados, né, obrigam-se a garantir a segurança da informação. Então, isso aqui demonstra que é responsabilidade da empresa. Como é que eu vejo o papel do DPO? O DPO, ele é alguém, claro, que faz a gestão da privacidade, né? É o representante da autoridade nacional, faz a gestão da privacidade, e ele deve, na minha visão, o principal trabalho do DPO é reportar a segurança e a privacidade para a diretoria. Tá? Então, o trabalho do DPO é avisar o tamanho da encrenca. Ó, diretoria, nós temos esses problemas aqui para resolverem. Ata de reunião, tá o papel com a diretoria. Porque quem responde pela empresa é a diretoria. E o papel do DPO, aí sim ele falha, se ele não fizer os reportes adequados para a diretoria. Né? Então, o DPO pintou ali que está tudo maravilhoso, tudo lindo e tem um monte de problema. Não, o DPO tem que levar os problemas e a diretoria vai tomar a decisão de atender ou não, o que ela quer cumprir, que nível de maturidade que ela quer, investimento e tudo mais. Mas está aqui no artigo 47, é o agente de tratamento que obriga-se a garantir a segurança. O DPO, a meu ver, ele falha como profissional se ele não reporta isso para a diretoria. Beleza? Então, artigo 46 e artigo 47, anota aí muito importantes. E aí vamos lá para a parte de governança. Não, acho que aqui ainda é a primeira parte, né? Isso aqui eu queria destacar. Artigo 48 fala da ocorrência de incidentes de segurança. Então, eu sempre pego muito no pé da questão de incidente, né? A empresa tem que registrar incidente. Tá aqui na lei, no artigo 48, né? O controlador obriga-se a registrar a ocorrência de incidente, que acarrete risco e tal. Mas, pessoal, registrar incidente é a ponta do iceberg nesse artigo 48 em todo o registro de incidentes. Qual é a pergunta-chave aqui para o artigo 48? A sua empresa tem a capacidade de identificar incidentes? Se eu tenho no artigo 48 o requisito de que eu tenho que notificar a ocorrência de incidentes, vocês concordam comigo que, bom, para notificar a ocorrência de incidentes, eu tenho que conseguir identificar o incidente. Às vezes a gente chega numa empresa para fazer auditoria, uma das perguntas da auditoria lá é: me dá os teus incidentes dos últimos 3 meses. É um ponto tradicional de auditoria, né? Me traz aí os teus incidentes dos últimos 3 meses. Aí a empresa responde aquela pergunta padrão, né? Não tivemos incidentes nos últimos 3 meses. E fica a pergunta do auditor. Bom, e para vocês dentro da empresa de vocês, não tivemos incidentes porque não fomos capazes de identificar o incidente que aconteceu? Quer dizer, estão acontecendo incidentes na minha empresa e eu não estou sendo capaz de identificar? Ou realmente não tivemos incidentes porque
A gente está monitorando tudo, a gente está identificando tudo e não aconteceu o mesmo incidente. Isso é um desafio, o artigo 48, muito grande para as empresas. Não é só notificar ou não notificar, é verificar aqui para o artigo 48 a capacidade da sua empresa de identificar incidentes. Ah, não, Paulo, pô, beleza. Aqui na nossa empresa a gente consegue, se acontecer qualquer coisa errada, e eu estou falando de tecnologia, de pessoas e de processos. Não só incidentes cibernéticos, de redes, sistemas e tal. Tecnologia, pessoas e processos. Então, vocês podem me dizer: ah, não, beleza, Paulo, aqui está tudo certo na nossa empresa. Se acontecer um incidente, a gente consegue, a gente tem a capacidade de identificar, tá? E aí a gente consegue, viu como é, quanta coisa que tem só para cumprir o artigo 48? Né, deverá comunicar à autoridade nacional a ocorrência de incidentes. Mas se eu não sou nem capaz de saber se um incidente aconteceu, qual é a minha capacidade de comunicar à autoridade nacional? Não consigo cumprir o artigo 48 se eu não consigo identificar incidentes. Beleza? Gostei dessa parte aqui. Eu vou pedir um corte depois ali para o Rodrigo nessa parte de incidentes. É muito importante essa questão de registro de incidentes. O nível de maturidade das empresas ele sobe na medida em que você consegue identificar e registrar incidentes. Artigo 49 já traz um outro aspecto, os sistemas de informação. Então, esse 49 ele é uma ferramenta muito boa para todo um outro universo da segurança da informação, que é o universo dos sistemas, dos nossos softwares. Ó, artigo 49. Os sistemas utilizados para tratamento de dados devem atender a requisitos de segurança, tá? Então, só isso aqui já puxa uma penca de coisas. ISO 15408, tem o webinar no nosso canal aqui, especificamente falando de segurança de sistemas, que pega a ISO 15408. Se quiser se aprofundar nesse assunto, dá uma olhadinha no webinar aí da segurança de sistemas. E a Lei Geral de Proteção de Dados puxa toda essa parte de segurança de sistemas aqui no simples artigo 49. Então, compreendendo como é que é a dinâmica, a gente vai pegar um artigo ou alguns artigos da lei que nos interessam para a segurança da informação e dali a gente consegue decompor, consegue abrir um monte de coisa que a gente tem que implementar e que é realmente importante para cumprir a lei. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu estou me sentindo muito sozinho. Manda um ok ali no chat, manda um olá, manda alguma coisa aí, só para ver se vocês estão por aí ainda. Se eu não travei totalmente. Obrigado, Gustavo. Vamos em frente. Leandro também, Anderson, a galera tá toda aí. Beleza, valeu. A gente consegue identificar quem está em 3, 4 reuniões também, né? Normal. O cara tem que estar em Tiffany, tudo bem? Em uma série de reuniões ao mesmo tempo. Beleza, pessoal. Seguindo em frente aqui, Cassiano, vamos para o artigo 50. Aí já entra na parte de governança, tá? Esse artigo 50, ele é assim a base para toda a parte de governança, política, norma, procedimento humano, parte humana, tá? Ó, os controladores e operadores poderão formular regras de boas práticas e de governança. Tá? Tinha até alguma coisa aqui, ó. Ah, aqui, ó, eu devia ter destacado. Ações educativas, mecanismos internos de supervisão, risco de segurança da informação. Tá aqui no artigo 50, tá? Percebam também, pessoal, que eu peguei só um recortezinho da lei. Esse artigo 50 na lei, ele é enorme. Ele tem lá parágrafos, incisos, um monte de coisa lá. Então, o artigo 50 para toda a parte de burocracia, de governança de segurança da informação, tá? Eu separei um item do artigo 50 que é implementar programa de governança em privacidade com, no mínimo, comprometimento tal a adotar processos e políticas internas. Então, daqui é o gancho para a nossa política de proteção de dados, para procedimentos, para PSI. PSI nem se fala, né, que é um passo antes disso. Então, toda a parte de governança se agarra ali no cumprimento do artigo 50. Quem quiser mais informação também, eu não trouxe aqui para não ficar muito exaustivo,
Dá uma olhada no artigo 50 completo lá da Lei Geral de Proteção de Dados, tem muito mais coisa lá dentro. Mas basicamente é o requisito de implementar boas práticas e programa de governança e políticas internas. Beleza? Bom, visto isso, a partir do artigo 50, a gente tem que implementar a política de proteção de dados, que é a meu ver, uma extensão da política de segurança da informação com foco na privacidade e proteção de dados, tá? Aí, beleza, a política de proteção de dados vai ter lá o mapeamento, que é o ROPA que tem que ter, vai ter lá o ciclo de vida, coleta, armazenamento, acesso, compartilhamento e eliminação, mas o que eu quero mostrar mesmo nesse slide é essa figurinha das camadas. Isso aqui é muito importante. Interpretem a segurança e a privacidade como camadas separadas. Isso é muito importante dentro da sua empresa. Identifique na sua empresa a camada de segurança da informação, que é a PSI. Tá? Então, primeira coisa, na minha empresa, para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados e regulamentações, eu preciso ter uma camada de segurança da informação. Tá? A camada de segurança da informação, o controle base dela é a PSI. E ela vai estar muito ligada à ISO 27000. Né? Então, aqui é toda a base da segurança da informação. Tem que ter gestão de acesso, backup, treinamento, conscientização, confidencialidade, criptografia, fornecedores, toda 27000. Né? Então, eu tenho a camada de segurança da informação. E acima, somente depois da segurança da informação, acima da segurança da informação, é que eu tenho a camada de proteção de dados. Por que eu destaco tanto isso? Porque a gente tem encontrado empresas no mercado que estão implementando apenas a camada de proteção de dados. Né? Vou dar destaque para isso aqui, porque isso aqui é importante. Identifique no mercado, na sua empresa, em outras empresas, camada de segurança e camada de proteção de dados. Aí tem empresas que querem cumprir a LGPD e vão lá e atendem aos requisitos legais. Show de bola, tem que ser feito. Daí a empresa vai lá e atende a proteção de dados. Bota cláusulas contratuais, responsabilização e tal, faz o roupa, beleza. Mas tudo isso tem que ser feito, está correto e é para ser feito. Mas essa empresa, exemplo hipotético que eu estou usando aqui, né? Ela está cumprindo apenas a camada de proteção de dados. Será que a empresa olhou para a camada inferior, para a base, né? Que é a segurança da informação? Então, as empresas primeiro precisam implementar a camada de segurança da informação para depois implementar a camada de proteção de dados. Ou até traduzindo, o que eu quero dizer aqui, né? Não há como ter privacidade e proteção de dados sem ter a segurança da informação na camada inferior. De novo, não há como cumprir a LGPD e ter privacidade e proteção de dados se eu não tiver a camada inferior, a camada de pré-requisito, que é a camada de segurança da informação. Então, primeiro eu implemento toda a camada base de proteção da própria informação, toda a camada base de segurança da informação, para aí sim implementar a proteção de dados. Eu vou já ver o exemplo, o comentário do Cassiano, mas eu quero trazer um ou dois exemplos aqui. Por exemplo, proteção dos dados de menores. Proteção dos dados de menores é uma coisa da camada de proteção de dados. Segurança da informação pura não distingue dados de menores. Então, se eu implementar um controle para proteger dados de menores, beleza, eu estou na camada de proteção de dados. Tá? Consentimento. Consentimento é um controle que não existe na segurança da informação base, né? Então, consentimento, beleza, é um controle da proteção de dados. Transferência internacional é um controle da proteção de dados. Então, perceba, eu quero que vocês separem
na organização de vocês. Ah, esse controle é da segurança da informação, aquele controle é da proteção de dados. Então eu tenho controles que são só da lei, requisitos específicos da lei. São controles da camada de cima, de proteção de dados. E eu tenho controles que são para o universo da segurança da informação, para toda a segurança da informação. Esses controles, pá, cara, controle de acesso, autenticação multifator, criptografia, não é da camada de proteção de dados, é da camada da segurança da informação. E se eu não tenho os controles da camada da segurança da informação, eu tenho uma deficiência na minha privacidade e proteção de dados por causa do artigo 6º e do capítulo 7 lá que fala da segurança. Beleza? Cara, que baita explicação. Vamos lá para o Cassiano. Pode existir segurança da informação sem privacidade? Perfeitamente que sim. Mas não pode ter privacidade sem segurança da informação. Perfeito, pessoal. Comentário do Cassiano ali resumiu muito bem essa questão. Segurança da informação é a camada inferior, né? Eu posso ter só segurança da informação se eu não implementei a camada superior, mas o contrário não é verdade, tá? Ah, mas a gente cumpriu tudo que a lei pede. Mas tem um itemzinho lá da lei que pede medidas técnicas e administrativas de segurança da informação. E isso é todo o universo da segurança da informação. Então, se tu não implementar, e eu não estou dizendo para implementar a norma toda, tem que fazer análise de risco, ver o que se aplica à sua empresa e tal, né? Mas você tem que ter a implementação da segurança da informação para ter a privacidade de dados, tá? Comentário do Michel ali. Dentro, perdão, dentro da segurança da informação tem a camada de proteção de dados. Dentro da segurança da informação tem a camada de proteção de dados, a segurança cibernética e a proteção e a segurança física. É uma maneira de interpretar assim, Michel, tá? Dividir ali, tem fazer a camada toda, né? Chamar tudo de segurança da informação e fatiar a segurança da informação em privacidade e proteção de dados, segurança cibernética, segurança física, mas eu vejo mais como uma teoria dos conjuntos. Sabe as bolinhas que fazem intersecção? Eu até tenho essa figurinha num slide da Tracker que não está aqui. Eu vejo mais como teoria dos conjuntos do que contido. Não vejo tanto assim com tudo contido. Porque eu tenho coisas que são só da privacidade e não são da segurança. Pega o teu exemplo da segurança física. Eu tenho controles que são puramente de segurança física, mas não são de segurança da informação, tá? Então eu tenho mais uma intersecção entre essas diversas áreas do que muitas vezes uma contenção. Mas o importante é ter essa visão que segurança existe sem privacidade, mas privacidade não existe sem segurança. Beleza? Bah, muito legal aí a participação de vocês. Tanto que o tempo está voando aqui, né? Vamos para a segunda parte. Então, isso aqui é uma das explicações mais importantes, porque a gente vê empresas incorrendo nessa deficiência. Ah, atendemos a LGPD, temos consentimento, temos transferência internacional, temos contrato para tudo quanto é lado. Ah, mas vocês tem um procedimento formal de gestão de acessos? Ah, não tem. Bom, então tu não tem segurança da informação básica, né? Então não atende a privacidade. Vamos para frente. Aplicação de gaps. Bom, eu falei das leis, falei das cláusulas legais e tal. Como é que a gente agora materializa isso? A aplicação dos gaps. E aí vem a aplicação de análise de risco de segurança da informação, trabalhar lá, né, os requisitos, a probabilidade e o impacto. Agora a gente tem que pegar esses artigos e transformar em gap, né? Pode ser risco, pode ser o DPIA, mas eu quero trazer esse cara aqui, Gap LGPD, tá? O Gap LGPD, por exemplo, é uma ferramenta da Tracker, mas vocês podem montar dentro da empresa de vocês. A gente pegou toda a lei, toda a LGPD, botou no Excel, verificou o que é requisito a ser implementado e atribuiu grau de conformidade para a empresa. Então, esse aqui é um exemplo de um Gap LGPD, né? A gente fez um levantamento de 58 requisitos da lei e identificou, nesse exemplo, que é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês, 9 gaps críticos, de 58 requisitos da lei a serem implementados, né? 9 gaps críticos, 30 altos, 4 moderados, 6 baixos e 9 nulos. Então, isso aqui é uma ferramenta para materializar essa utilização da lei,
pega a lei, pega a regulamentação, o contrato com o fornecedor, pega ali o que o Fábio falou, o checklist de fornecedor, transforma num gap, atribui pesos de conformidade e faz uma linha de corte, né? Por exemplo, aqui na Tracker, a nossa linha de corte geralmente é crítico e alto. Então a gente tabula tudo e faz uma linha de corte crítico e alto. Esse exemplo aqui teria 39 ações a serem implementadas. Essas de 58 requisitos, eu teria, nesse exemplo, 39 ações. Dessas 39 ações, vão para plano de ação e ainda lá no plano de ação, a gente estabelece priorização. Né? Não vai fazer as 39 de uma vez só. Pega lá 4, 5, 6 ações prioritárias, prioridade alta, média, baixa, moderada e assim por diante. Então, com isso, a gente vai melhorando a segurança, que é o objetivo desse webinar, né? Como melhorar a segurança a partir das leis e regulamentações. GAP LGPD, GAP da regulamentação. Aqui eu tenho, pessoal, uma coisinha um pouco mais avançada, que já é o gap da 27001 ou o gap da 27701. Tá? Da 27001, por exemplo, tem 115 requisitos no nosso gap aqui. Né? Então, isso aqui é um exemplo também. Aí já é uma coisa. O da LGPD é mais tranquilo de fazer. O da 27701 é um pouquinho mais complicado, é maior, né? Mas nesse exemplo aqui a gente tem 115 requisitos, já daria 18 aqui críticos para se trabalhar. Então, como é que está o nosso roteiro aqui? Né? Identificar nas leis, na LGPD, nas regulamentações, quais artigos podem nos ajudar e transformar esses artigos em gaps, materializar isso no Excel, atribuir ali conformidade e relevância, grau de gap e tal. Beleza? Bom, seguindo o roteiro aqui, trabalhamos com as leis, aplicamos, tabulamos em forma de gapzinho lá no Excel, pode ser um gapzinho bem básico, tá, pessoal? Não tem segredo ali. E agora a gente vem, para meu ver, também um dos passos mais importantes, o compartilhamento de responsabilidades. Sem isso daqui, nada se faz, tá? Fica uma coisa que era de antigamente, espero não ter mais, né? Fica assim a pessoa da TI ou da segurança ou da privacidade trabalhando sozinha. E a gente já sabe que assim a nossa área, ela hoje em dia ela requer já um pouco de política, né? Política no sentido raiz da palavra, né? A segurança da informação e a privacidade e a proteção de dados tem que conversar com as outras áreas, né? Não existe mais há muito tempo, e acho que todos sabem bem disso aqui, né? Essa figura do profissional de segurança, privacidade e proteção de dados isolado, trancado lá na sua área, escrevendo política e mandando por e-mail para todo mundo. A gente sabe que isso não adianta para nada. Então a gente precisa ter a política, o trânsito com as outras áreas, a gente precisa ter os nossos parceiros dentro da empresa para uma coisa que eu chamo de capilaridade das ações. As ações têm que chegar lá na ponta, lá no analista. E se eu não consigo isso, eu não tenho aí a minha capilaridade suficiente nas ações. Fica o cara da privacidade ou da segurança remando sozinho, né? Como é que funciona o compartilhamento de responsabilidades? O primeiro passo é utilizar as estruturas da empresa, as estruturas organizacionais. Eu fiz uma pirâmide aqui e coloquei o conselho, aí tem que avaliar na sua empresa como é que é essa estrutura organizacional, né? Aliás, uma boa pergunta já para você se fazer, né? Como é que eu estou como profissional em relação às estruturas organizacionais? Será que a gente tem ali uma vez por mês uma reuniãozinha com a diretoria? A gente tem uma pauta lá no conselho, a gente tem um acesso aí a uma reunião executiva. Então, isso é importantíssimo para a entrada das ações. Então, em primeiro lugar, estruturas da empresa. No topo, conselho de administração, né? É a estrutura mais top, numa estrutura padrão, e a gente tem que ter algum nível de entrada lá no conselho de administração. Segundo lugar, pausa com uma água. Segundo lugar, reuniões de diretoria. Então vai acontecer lá toda segunda-feira, toda uma vez por mês, reuniões de diretoria. A gente tem entrada nessas reuniões, tem ali possibilidade de colocar uma pauta.
né? Isso tudo vai gerar o compartilhamento de responsabilização, eu já vou dizer por quê, né? E a última questão aqui nessa base da pirâmide seria o que eu acabei chamando de diretor de proteção de dados, diretor de cibernética, ou até uma coisa mais comum: quem é o diretor do setor de TI? Quem é o diretor que abraça a segurança, privacidade e proteção de dados? Esse diretor a gente tem que ter mais próximo e discutir direto as ações com ele. Então a ideia é, na compartilhamento de responsabilidades, né? Vai conversando com o diretor de privacidade, o diretor de TI mais ligado a você, né? Vai trocando figurinha com esse diretor, leva o gap para reuniões de diretoria, leva o gap para o conselho de administração e, aqui está o pulo do gato, obtém uma ata, né? Uma ata de reunião de que as deficiências, os gaps foram apresentados, né? Qual é o posicionamento da diretoria, do diretor, do conselho em relação aos gaps que foram apresentados? É muito importante levar o gap para essas instâncias e amarrar a responsabilidade deles. Lembra lá, eu apresentei no artigo, um dos artigo 46 ali, acho que era, né? É o agente de tratamento que é o responsável, não é o gerente de TI, não é o DPO, é o agente de tratamento. Quem é o agente de tratamento? A diretoria, o conselho de administração. Eu diria até que a gente tem a obrigação de levar esses gaps legais de segurança para a reunião de diretoria e o conselho de administração e amarrar a responsabilidade deles. Esse é o nosso papel como profissional. O Arthur colocou aqui, né? Aqui temos o comitê da PSI, que se reúne a cada 2 meses. Beleza, Arthur? Aí, para esse teu comentário, eu vou para a próxima etapa, que são as estruturas de proteção de dados. Eu tenho o DPO, o comitê de privacidade, ou o que o Arthur colocou ali, o comitê de segurança da informação e o grupo de trabalho. Mas esses caras aqui, que eu coloquei como estruturas de proteção de dados, eles não representam a organização. Eles não respondem pelo agente de tratamento, tá? O Arthur colocou, se reúne a cada 2 meses, tal, tal, tal. Beleza. Essas 3 instâncias aqui são instâncias que eu chamo de trabalho, tá? O grupo de trabalho, que são os guardiões, ou key user, ou usuário-chave de privacidade. O grupo de trabalho, o comitê de segurança, ou comitê de privacidade e o DPO. Esses caras aqui, que o Arthur colocou também, são essenciais como agentes de trabalho do dia a dia. Mas mais importante para amarrar responsabilidade são esses caras aqui. Tem que levar para o diretor, para a diretoria e para o conselho, instância máxima da empresa. Aí você está amarrando aquele gap com o agente de tratamento, que é a própria empresa, tá? Então, o que, que é o compartilhamento de responsabilidades? Amarrar a responsabilidade com as instâncias de gestão da empresa. Como é que eu vou amarrar isso? Ata de reunião. Tá? Tem que ter uma atazinha de reunião dizendo lá, ó, no dia tal, hora tal, reunião tal, tais diretores foram apresentados gaps críticos de segurança que implicam na privacidade, etc, etc. Né? Qual foi a decisão da diretoria? Vai ser levado adiante? Vai ser aceito? Eles podem decidir por aceitar, não tem problema, tá? Vai ser levado adiante? Vai ser aceito? O que, que a diretoria quer fazer? Não fiquem com a bomba na mão de vocês, né? Não fiquem com os gaps na mão de vocês. Tem que levar o gap. É extremamente importante o compartilhamento de responsabilidades. Beleza? Obrigado, Arthur, aí pela tua participação. Vamos para a reta final. E aí eu falei que eu queria falar da engenharia reversa. A gente faz muito isso aqui, tá? E é também uma ferramenta importante. O que que é a engenharia reversa? Para a implementação de controles, né? Imagine a engenharia normal. Dá uma pausa para água. Embora eu esteja online, eu acabo falando como se fosse uma palestra. Então eu estou aqui no meu escritório trancado e falando alto pra caramba. E a voz vai também. Acostumado com as palestras. O Fábio colocou ali, né? Paulo, que webinar excelente, muito obrigado. Babá. Ah, obrigado pelos comentários aí.
Mas todo mês a gente faz esse webinar, tá, pessoal? E vocês serão aí avisados e comentados. E como o Fábio falou ali do webinar, tem muito material legal lá no nosso canal, tá? Desde webinars completos, como os cortes dos webinars. Esse aqui também a gente vai deixar disponível lá e vai fazer os cortes, tá? Então tem material bem legal lá. Engenharia reversa. Imagine a engenharia normal. A gente parte do requisito para o mecanismo. Requisito é o que a lei colocou, ou a regulamentação, ou a auditoria de fornecedor. Requisito é o que tu tem que implementar. Ah, eu tenho que implementar medidas técnicas e administrativas. Beleza. Mecanismo é como você implementa. Ah, eu implementei com criptografia. Eu implementei com um controle de acesso multifator. Beleza. A engenharia tradicional é a gente ir do requisito para o mecanismo. Mas o que é a engenharia reversa? E não tem nenhum problema, não há nenhum crime em fazê-la, desde que seja para o bem da empresa. O que é a engenharia reversa? É fazer o contrário. É o ir do mecanismo para o requisito. Então, engenharia reversa é primeiro tu dizer o que tu quer implementar e depois achar um requisito que justifique aquela implementação. Olha só que legal isso aqui, né? A engenharia normal, ela é do requisito para o mecanismo. Ah, a lei fala tal coisa e eu resolvi implementar de tal jeito. Mas a engenharia reversa é um mecanismo legal para dizer assim, ó, eu quero implementar tal coisa. Eu quero melhorar o firewall. Ponto. Então tu começou pelo mecanismo, tu não começou pelo requisito. E isso é engenharia reversa. Eu quero melhorar meu firewall. Eu sei que tem que melhorar o firewall para o bem da empresa. E aí na engenharia reversa tu pega da melhoria do firewall e vai buscar alguma legislação, normatização, contrato com cliente, fornecedor, qualquer coisa, né? Alguma uma regulação que justifique esse mecanismo. E aí você faz todo o processo, monta o gap, tal, tal, e apresenta para a diretoria. Então, isso é engenharia reversa, é importante, e eu trouxe aqui alguns exemplos de engenharia reversa. Ah, eu sei aqui na empresa que eu tenho que melhorar a segurança dos sistemas. Ah, os sistemas de informação, cara, porque tem o feeling. O PMBOK fala muito isso, né? Como é que era? O PMBOK, ele padronizou isso. Opinião especializada, opinião do especialista. Tem lá no PMBOK, né? Opinião do especialista. Tem o feeling do profissional, né? Todos nós que estamos aqui. Pô, tu sabe o que tem que melhorar às vezes, né? E é pro bem da empresa. Então isso é engenharia reversa. Quando começa pela opinião do especialista, do profissional, dizendo, cara, eu quero melhorar isso aqui. Como é que eu faço? Ah, agora eu vou buscar uma regulamentação que me suporte para eu melhorar isso aqui. Engenharia reversa, tá? Então é melhorar, exemplo aqui, eu quero melhorar a segurança do sistema. LGPD artigo 49 fala da melhoria do requisito de segurança de sistema, vai suportar esse mecanismo. Ah, eu preciso melhorar nossa política de segurança. LGPD artigo 50. Ah, eu quero na minha empresa implementar criptografia. Então eu estou partindo do mecanismo, estou dizendo já o que eu quero implementar. E aí depois eu acho, ah, eu vou justificar pela LGPD artigo 6, princípio de segurança. Faz toda a amarração, gráfico bonitinho, leva para a reunião de diretoria e justifica essa implementação. Campanha de conscientização, LGPD artigo 50 e assim por diante. Tá? Então, quando você já sabe o que quer fazer e quer encontrar uma justificativa para isso, engenharia reversa não é nenhum pecado, não é nenhum crime, ninguém está enganando a empresa, não é nada disso. É apenas uma maneira de montar a justificativa de um controle que a gente já sabe que é necessário. Tá? Vamos para a reta final. Para concluir aí, tem mais 5 minutinhos. Demais regulamentações aplicáveis. Pessoal, existe um infinito de regulamentações que eu usei a LGPD como base, né? Mas existe um infinito de regulamentações que vocês podem implementar, tá? Aí é questão de conhecer, e vocês já conhecem, o seu negócio, aonde que a minha empresa está inserida, em qual mercado, em qual natureza de negócio, buscar as regulamentações da sua empresa e aí fazer tudo aquilo que a gente falou, faz o gap, identifica, leva para a diretoria e tal. Tá? Eu vou trazer aqui algumas regulamentações que a Tracker está acostumada a trabalhar, que a gente trabalha bastante. Eu tenho aqui, por exemplo, a circular SUSEP 638,
Isso aqui é para segurança cibernética de seguros privados. Então, quem é corretora, seguradora, trabalha com a SUSEP 638. É uma regulamentação específica do agente regulador da área de seguros, tá? Como, por exemplo, Sicob ou instituição financeira tem Bacen, né? Toda a parte lá do Banco Central. Unimed ou plano privado de saúde tem a ANS. Então pega todas as regulamentações da ANS, tem Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina. Isso é legal, né? Entidades de classe também pode ajudar bastante. Eu lembro lá que lá na Unimed tem a parte de Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina e a ANS, né? Sicob ou instituição financeira tem muito Bacen. Corretora de seguros tem muito SUSEP, né? Ó, eu trouxe aqui alguns Bacen. Essa daqui é a resolução Bacen 304 para sistema de pagamento brasileiro. Tem um cliente nosso que tem que atender a resolução 304, então a gente vai em cima da Bacen 304 e implementa lá todos os controles. E eu tenho a famosa 4893, né? Para quem é instituição financeira, política de segurança cibernética para instituição financeira, resolução Bacen 4893. Né? Alguns exemplos aqui. E eu trouxe esse cara aqui. A gente está trabalhando com leis de privacidade internacionais, né? Então a gente tem clientes no Canadá e a gente está trabalhando o PIPEDA ou PAIPEDA. PIPEDA, eu acabo falando PIPEDA, né? E a gente está trabalhando o PIPEDA, tá? A PIPEDA seria a LGPD no Canadá, né? Ou a gente tem clientes com um pezinho na Europa, Portugal, Inglaterra, Alemanha. Então a gente também tem que trabalhar a GDPR, tá? Então eu trouxe esse slide para dizer o seguinte: dê uma olhada na sua empresa também para eventualmente regulamentações internacionais, tá? Ah, pô, mas a nossa empresa exporta. Ah, nossa empresa tem cliente na França. Então, se vocês têm qualquer coisa com a União Europeia, já vai ter que dar uma olhada na GDPR também, né? A América do Sul tem outras regulamentações. Estados Unidos nem se fala. Estados Unidos tem um monte de leizinha picada para privacidade, segurança, proteção de dados. Então, em última análise, de tudo que a gente falou aqui, dá uma olhadinha na questão internacional da sua empresa. Às vezes vocês são uma unidade de uma holding internacional, né? Ah, pô, mas a matriz é europeia e a gente é uma unidade no Brasil. Então, eventualmente, vai ter que cumprir não só a GDPR, mas também regulamentações europeias, tá? Então, por fim aqui, na parte de demais regulamentações, eu trouxe alguns exemplos, mas é ver o que tem na sua empresa de regulamentação específica. Ah, tem uma. Quem tem ações na bolsa, né? Dá uma olhada na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, também tem regulamentação lá, tá? Beleza, pessoal? Ah, bem no tempo, faltou 1 minuto para meio-dia. Concluímos a nossa conversa, né? A gente falou aí dos principais requisitos da LGPD para a segurança da informação, a criação e tabulação de gaps, levar isso para o compartilhamento de responsabilidades. A engenharia reversa é uma ferramenta excelente aí para um mecanismo específico que vocês querem implementar. E aí depois correr atrás de demais regulamentações. Pessoal, obrigado pela atenção. Obrigado aí pelo pessoal que está comentando no chat também aí. Sempre é bom receber o feedback. Se tiver alguém agora alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade aí para colocar no chat. Enquanto isso, eu vou me despedindo, tá no nosso horário, tá? Obrigado pela participação de todos. Quem pediu o certificado lá no momento da inscrição, a gente vai produzir o certificado de vocês e o webinar vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Beleza, pessoal? Obrigado aí, bom almoço, bom restante de dia para todos e até a próxima. Valeu!